descrito também no seu livro. Este é, portanto, o sistema Schiller-Fancoil, cujo condensador é refrigerado a ar. Em seu livro, você verá que existem sistemas que utilizam água e torres de resfriamento para refrigerar o condensador. Conheça agora o segundo sistema de condicionamento de ar, o sistema Self-Contained. O sistema Self-Contained são aparelhos que ele tem o conjunto da unidade evaporadora e unidade condensadora em um único aparelho. Então, a refrigeração até o ambiente é feita através de dutos. Então, nós temos um duto de insuflamento e um duto de retorno, de modo que o ar, ao chegar ao ambiente, ele retorna também ao mesmo aparelho. Este é um Self-Contained, que também é um sistema central de condicionamento de ar. A principal diferença para o Schiller-Fancoil está no princípio de funcionamento, que é evaporação direta. A exemplo dos condicionadores tipo janela e split, as trocas de calor ocorrem diretamente entre o ar e o fluido refrigerante no evaporador. Portanto, nesse sistema, não existe a unidade intermediária, semelhante ao Fancoil no sistema anterior. Analisando mais de perto, você verá que ele é dividido em duas partes. A inferior é a câmara de condensação e a superior, a de evaporação. Além disso, ele possui todos os componentes necessários nos sistemas de refrigeração mecânica com ciclo de compressão a vapor. Na câmara de condensação está o motocompressor, que neste caso é do tipo rotativo. O condensador, que é refrigerado a ar com ventilação forçada por este ventilador centrífugo. E o filtro secador. Na câmara de evaporação, você encontrará a válvula de expansão termostática, que por essa tubulação se encontra conectada ao filtro secador. O evaporador e o ventilador de insuflamento. Este esquema ilustra de forma geral um sistema self de condicionamento de ar. Como você pode ver, o ventilador da câmara de condensação aspira ar do ambiente que é forçado a passar através do condensador. Depois de trocar calor com a tubulação do condensador e proporcionar a mudança do fluido de vapor para líquido, o ar é devolvido ao meio externo. O fluido líquido em alta pressão é expandido na válvula de expansão termostática e encaminhado para o evaporador. Nesse local, o ventilador de insuflamento aspira o ar de retorno e força sua passagem através do evaporador. Neste momento, o fluido absorve calor do ar e se transforma em vapor antes de retornar para o motocompressor. E o ar sai da câmara de evaporação com a temperatura reduzida, para em seguida ser insuflado para o duto de distribuição e ser lançado nos ambientes a serem condicionados. Estas imagens mostram a parte externa do Self-Contained, ou seja, a entrada e a saída do ar ambiente que é utilizado para refrigerar o condensador. E aqui você vê o gabinete do mesmo sistema, que fica localizado na parte interna da edificação. Os dutos de insuflamento e de retorno são conectados na parte superior do gabinete do equipamento. E em um dos cantos desse gabinete ficam os comandos do equipamento. A exemplo do Schiller-Fancoil, o Self-Contained também deve possuir um painel de alimentação elétrica e comandos automáticos. Neste ponto, quero chamar a sua atenção para um detalhe. Você observou bem como é feita a conexão da válvula termostática com o evaporador? Veja de novo. Aqui, ao invés de um único tubo, são utilizados vários tubinhos de cobre. Na verdade, cada tubinho é conectado a uma serpentina de um lado do evaporador. E do outro lado existe um tubo coletor de vapor. Esse é um recurso utilizado para diminuir o tamanho do evaporador em situações que haverá um grande fluxo de ar passando por ele. É, portanto, um caso típico de sistemas de condicionamento de ar de grande porte, com evaporação direta. Veja um esquema a seguir que ilustra bem esse tipo de evaporador.
Aqui estão a válvula de expansão termostática, os tubinhos de cobre, cada um conectado a uma determinada serpentina. E do outro lado, o tubo coletor de vapor, que tem a sua extremidade inferior conectada na linha de baixa. Esta, como você sabe, conduz o fluido na forma gasosa para o motocompressor. A circulação do ar no sistema self-contained é feita da mesma forma que no chiller fan coil. Dutos de chapas galvanizadas, isolados com lã de vidro ou poliuretano expandido e revestidos com plástico aluminizado, são utilizados para conduzir o ar condicionado até os locais de interesse. Isso é feito geralmente abaixo dos telhados ou sobre rebaixamentos de gesso. Difusores de insuflamento são também utilizados para fazer a distribuição do ar nos recintos. Aqui também o princípio da convecção é o responsável por possibilitar a circulação do ar, resultando no seu retorno à unidade de evaporação do self-contained, para ser novamente condicionado. Isto é feito através de dutos de retorno. Veja mais informações a respeito desse sistema de condicionamento de ar em seu livro. Agora você vai conhecer o sistema rooftop, que é muito semelhante ao self-contained. Rooftop também é um termo em inglês que pode ser traduzido para o português como sobre o telhado. E é isso mesmo, você verá a seguir que o rooftop é uma variação do sistema self-contained. Ele é aplicado nas situações onde os equipamentos precisam ser instalados sobre os telhados. Essas torres sobre esse telhado fazem parte de um sistema de condicionamento de ar tipo rooftop. Em cada torre, existe uma unidade de condensação e de evaporação. Nelas estão presentes todos os elementos necessários para fazer refrigeração mecânica pelo ciclo de compressão a vapor. Então podemos dizer que cada torre destas corresponde a um sistema rooftop de condicionamento de ar. Vamos chegar bem perto para lhe mostrar os componentes desse sistema. A exemplo do self-contained, o rooftop também possui a unidade de condensação e de evaporação praticamente juntas. Na unidade de condensação estão os motocompressores, que nesse caso são utilizados dois, do tipo alternativo, ligados no sistema em paralelo. Nesta unidade está também o condensador, que é refrigerado a ar com ventilação forçada por 3 ventiladores, localizados na parte superior da torre. Na saída do condensador está o filtro secador na linha de líquido, que faz ligação com a unidade de evaporação do sistema. Nesta imagem, é possível ver a divisão entre as unidades. Aqui está a unidade de condensação, onde podemos ver o condensador, os ventiladores, os motocompressores e um dos filtros secadores. Aqui ao lado está a unidade de evaporação, que é para onde nós vamos para lhe mostrar os seus componentes. Em cada tubulação que vem do filtro secador encontra-se instalada uma válvula de expansão termostática. Mais à frente está o evaporador, em uma posição inclinada. Na parte externa deste fica o filtro de ar e na parte interna o ventilador de insuflamento. Como este sistema possui 2 motocompressores, o seu condensador e evaporador também são formados por 2 partes. Isso resulta na necessidade de se utilizarem 2 filtros secadores e também 2 válvulas de expansão termostática. Veja isso ilustrado em esquemas. Este é um esquema detalhado das unidades de condensação e de evaporação do sistema rooftop. Aqui, na câmara de condensação, estão os 2 motocompressores, os 2 condensadores e os 2 filtros secadores. Na parte de cima estão os ventiladores que provocam uma ventilação forçada na câmara e, em consequência, nos condensadores.
Estas tubulações, que saem dos filtros secadores, são as linhas de líquido que chegam à unidade de evaporação, onde ficam instaladas as válvulas de expansão termostática. Veja que cada uma alimenta uma das partes do evaporador, também constituído por diversas serpentinas. Nesta parte do evaporador fica o filtro de ar e aqui o ventilador centrífugo. Ele succiona o ar do duto de retorno e parte do ar externo para fazer a reposição. E, posteriormente, este ar passa através dos evaporadores, troca calor e tem a sua temperatura reduzida. Em seguida, este ar é insuflado pelo mesmo ventilador para o duto de distribuição e encaminhado até os pontos de distribuição. Como acontece nos outros sistemas, o rooftop também possui um quadro de comandos. Ele é utilizado para fazer a proteção e alimentação elétrica, como também a parte dos comandos automáticos do sistema. Daí em diante, o processo é o mesmo que você já conhece. O ar-condicionado é levado até os locais de interesse através dos dutos de insuflamento. O princípio convectivo faz com que este ar circule no ambiente e chegue até as grelhas de retorno. A sucção existente nessas grelhas, provocada pelo ventilador de insuflamento, faz com que o ar, agora mais quente, retorne à unidade de evaporação para ser novamente condicionado. Durante o trajeto, parte deste ar é liberada, dando lugar à entrada de ar ambiente no sistema para fazer a renovação. Isso evita que se eleve a concentração de gás carbônico, deixando o ar em ótimas condições de ser respirado. Como você viu, os processos de condicionamento de ar são bastante parecidos, mas os sistemas possuem características bem diferentes e você precisa conhecer bem esses sistemas. Precisa saber claramente quais são as particularidades de cada um. Então interrompa este filme e estude esse assunto agora mesmo em seu livro. Lá você encontrará outras informações, gráficos, tabelas, esquemas e informações adicionais que, sem dúvida, são muito úteis para um melhor aprendizado. Faça também os exercícios que lhe ajudarão a consolidar seus conhecimentos a respeito dos sistemas de grande porte de condicionamento de ar. No módulo anterior, você conheceu os principais sistemas de condicionamento de ar de grande porte e aprendeu quais são as características de cada um. Agora, nesse módulo, você vai estudar a respeito da operação e sobre o desempenho desses sistemas. Em relação à operação, você precisa ter em mente que o condicionador de ar deve operar de forma que possa fornecer um ar de ótima qualidade. Já com relação ao desempenho, você precisa saber avaliar o equipamento, o que deve ser feito comparando a sua capacidade térmica durante o funcionamento com a capacidade térmica para a qual ele foi projetado. Saber operar e avaliar o desempenho de um sistema de refrigeração são tarefas bem simples, mas que representam um grande diferencial na sua profissão. Então vamos estudar esses assuntos, começando pela operação dos condicionadores de ar de grande porte. A operação dos condicionadores de ar de grande porte deve ser feita de maneira correta, para que os mesmos possam cumprir seus objetivos de forma eficiente. Para isso, o sistema precisa funcionar com as pressões equilibradas e proporcionar conforto térmico para as pessoas por meio do condicionamento do ar. No curso básico de refrigeração, explicamos que cada fluido refrigerante possui uma pressão ideal para entrar no motocompressor e outra também ideal na saída desse mesmo motocompressor. A da entrada é a pressão de baixa e a da saída, a de alta. Por exemplo, em condicionadores que utilizam o R22 como fluido refrigerante,
A pressão de baixa é de 68 psi e a de alta de 260 psi, aproximadamente. Para que a operação do sistema seja considerada satisfatória, o ponto de partida são as pressões de alta e de baixa estarem corretas. Se os valores recomendados não forem observados, há indícios de problemas no sistema, como superaquecimento fora da faixa recomendada, subresfriamento fora dos valores aceitáveis, entupimento no filtro secador, válvula de expansão termostática mal regulada, entre outros que iremos abordar em detalhes quando estivermos tratando da manutenção desses sistemas. Então, o primeiro passo é verificar as pressões de funcionamento do motocompressor. Alguns sistemas já possuem 2 manômetros instalados para possibilitar o monitoramento das pressões, um para a baixa e o outro para a alta pressão. Eles possuem sensores conectados próximos ao motocompressor nas linhas de alta e de baixa. Mas quando o sistema não possuir esses manômetros, você deverá utilizar o manifold e fazer essas verificações. Conecte a mangueira de baixa do manifold na tomada de pressão existente na linha de baixa do motocompressor. Conecte também a mangueira de alta na tomada de pressão da linha de alta. Em seguida, abra os registros do manifold e meça as pressões. Se os valores medidos forem iguais ou muito próximos daqueles fornecidos no projeto, significa que o sistema frigorígeno está operando em condições satisfatórias. Caso contrário, existe algum problema que deverá ser investigado para ser solucionado. Como falamos anteriormente, este é um assunto que veremos mais adiante nesse curso, quando estivermos falando a respeito da manutenção dos sistemas de refrigeração. Você já sabe que é função dos condicionadores de ar proporcionar condições adequadas de conforto térmico para as pessoas. Em seu livro você encontrará uma abordagem bem detalhada a respeito do que é conforto térmico. Por enquanto, basta você saber que este fator, que tanto influencia no bem-estar e rendimento das pessoas, tem a ver com a temperatura e a umidade relativa do ar. Em geral, as melhores condições de conforto térmico são obtidas quando a temperatura do ar se encontra entre 22 e 26 graus Celsius e a umidade relativa entre 50% a 60%. Os sistemas de condicionamento de ar podem ser equipados com acessórios que possibilitem a manutenção dessas condições de forma automática. Isso é o que foi feito no Chiller Fan Coil, que estamos estudando nesse curso. Veja que para isso foi necessário instalar um umidificador formado por uma caixa d'água com uma resistência de aquecimento no interior do pleno do fan coil e um desumidificador constituído por 3 resistências elétricas instaladas na saída da caixa com as serpentinas de água gelada. 2 umidostatos como estes foram instalados no final da tubulação de retorno. Este aqui, o número 1, para ligar e desligar automaticamente o umidificador, e o outro, o número 2, para ligar e desligar o desumidificador. Além dos umidostatos, 2 termostatos e uma válvula de 3 vias também foram inseridos no sistema. O termostato número 1 para controlar automaticamente a temperatura do ar de insuflamento e o número 2, que é um termostato de segurança que deverá atuar caso o número 1 venha a falhar. Todos os componentes de comandos automáticos possuem escalas de ajustes de valores. Eles possuem também uma faixa de variação em torno do valor ajustado, que é chamada de range. Por exemplo, considere um termostato com um range de 2 graus Celsius, programado para manter a temperatura do ar em 25 graus Celsius. Ele ligará o sistema de resfriamento quando a temperatura se tornar superior a 27 graus.
e desligará o mesmo quando a temperatura se tornar inferior a 23 graus Celsius. Bem, agora entenda como o sistema de controle automático funciona. Vamos partir de uma condição ideal de temperatura e umidade relativa. Então a água gelada chega até a válvula de 3 vias e retorna para o chiller. Porém, quando a temperatura do ar de insuflamento superar o valor programado no termostato 1, este acionará a válvula de 3 vias. Agora, a água gelada irá para a serpentina do fan coil, quando a temperatura do ar será reduzida até o termostato número 1, acionar novamente a válvula de 3 vias. Ao mesmo tempo, o umidostato 1 monitora a umidade relativa do ar de retorno. Se ela estiver abaixo do que foi estabelecido, o umidostato ligará a resistência do umidificador. Ela aquecerá a água que irá evaporar, e o vapor d'água será incorporado ao ar insuflado para os ambientes, elevando assim a sua umidade relativa. Caso a umidade relativa esteja acima da programada, as resistências elétricas do desumidificador serão ligadas. Com isso, a umidade relativa diminuirá. Em seu livro, você encontrará uma explicação mais detalhada deste processo. Você aprenderá, por exemplo, como implantar um sistema de automação como este nos outros sistemas de condicionamento de ar. Aprenderá também a definir os valores de umidade relativa nos umidostatos e de temperatura nos termostatos, para que o sistema opere sem problemas. Além do sistema automático de controle das condições psicrométricas do ar, que você acabou de aprender, existem outros muito importantes para serem utilizados. Cada vez mais se torna comum a existência de controladores lógico-programáveis, CLPs, nos quadros de comandos dos sistemas de condicionamento de ar. Eles permitem que você faça várias programações, como, por exemplo, os horários e dias de ligar e de desligar o sistema, entre outras funções. Essas programações deverão ser feitas de acordo com informações do fabricante do controlador lógico programável. No caso específico do chiller fan coil, a existência de uma válvula de fluxo ou fluxostato também é muito importante no sistema. Ela deve ser instalada na linha de recalque de água gelada para o fan coil e serve para desligar o motocompressor caso a motobomba pare de funcionar. Isso evitaria o congelamento da água e possíveis danos ao evaporador. Como ilustrado nesse esquema, a válvula de fluxo mantém um contato elétrico fechado enquanto houver fluxo de água na tubulação. Se este for interrompido por qualquer motivo, o contato elétrico se abre e o motocompressor é automaticamente desligado. Em seu livro, você encontrará um esquema mais detalhado da utilização desta válvula como dispositivo de segurança. Outro componente do sistema chiller fan coil é uma válvula solenoide instalada na linha de líquido. O chiller fan coil possui uma demanda variável de refrigeração, uma vez que este sistema pode ser equipado com mais de um fan coil. A carga será total quando todos eles estiverem funcionando. Mas quando um for desligado pelo seu termostato, a carga térmica solicitada do chiller será reduzida. Quando isso acontece, o CLP, que é o controlador lógico programável do sistema, identifica uma leve queda na temperatura da água e desliga a válvula solenoide. Esta, ao ser desligada, fechará o circuito, ocasionando redução na pressão de sucção do motocompressor, que será verificada pelo pressostato de baixa, que desligará o sistema. Com isso, o fluido temporariamente não trocará calor com a água, o que leva a temperatura da mesma a subir. Novamente, o CLP identificará um aumento na temperatura da água e ligará a válvula solenoide e o motocompressor. Geralmente, o CLP é programado para operar com a temperatura da água igual a 7 graus Celsius, podendo haver uma variação de meio grau para mais ou para menos. Agora vamos lhe ensinar a fazer a avaliação do desempenho dos sistemas de condicionamento de ar.
Os condicionadores de ar são dimensionados para atender a uma determinada necessidade, que é chamada de carga térmica. Falando uma linguagem prática, ele deve possuir uma potência suficiente para retirar de um ambiente a quantidade